O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, no itinerário do nosso caminho do Advento, preparação para o Natal e com aquele espírito de vigilância, preparando-nos para a segunda vinda de Jesus, nós como que interrompemos até esse tempo para celebrar a Imaculada Conceição da bem-aventurada Virgem Maria. Porque a igreja nos convida a celebrar hoje com muita solenidade este mistério tão profundo, um dogma, uma verdade de fé. E que, ao declarar essa verdade de fé, o Papa Pio IX declarou, no ano de 1854, dizendo que Maria Santíssima foi preservada por particular graça e privilégio de Deus Todo-Poderoso, em previsão dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, preservada e imune de toda a mancha do pecado original. E estas palavras proclamadas pelo Papa, ao proclamar o dogma da Imaculada Conceição, elas têm base, ou essa verdade de fé, está contida nas palavras do anjo, na saudação que o anjo faz à bem-aventurada Virgem Maria. O arcanjo Gabriel diz: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Portanto, nós celebramos hoje uma das festas mais bonitas e mais populares da bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada Conceição. Para lembrar o seguinte: Maria Santíssima não só não cometeu pecado algum, mas foi preservada da herança comum do gênero humano. Ou seja,
por causa da desobediência dos nossos primeiros pais lá no paraíso, o pecado entrou na história da humanidade e todos os homens e mulheres nasceram com a culpa original, a herança do pecado cometido pelos nossos primeiros pais, lá relatado no livro do Gênesis. No entanto, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada da mancha do pecado original e, portanto, é chamada de a toda santa, a toda pura, e sempre em previsão dos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. É, então, a Imaculada Conceição. Aquela mancha do pecado que está impressa na nossa vida e que é tirada, graças a Deus, pelo batismo, mas ela não nasceu com essa mancha do pecado original. Ela foi preservada da mancha do pecado original. E, novamente, insisto, é chamada de toda pura, toda santa, e é figura da Igreja Celestial, olhando para a bem-aventurada Virgem Maria, e isso é importantíssimo durante o tempo do Advento, porque se nós somos chamados a um espírito de vigilância, a corresponder à graça do Senhor durante este tempo, para prepararmos-nos bem para a segunda vinda de Jesus, Maria Santíssima é um modelo perfeito. Nela nós encontramos o modelo da santidade, da perfeição, como a primeira cristã, a primeira discípula, portanto é referência para a nossa vida, para a gente viver bem a estrutura deste tempo do Advento e nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus, sobretudo. Ela é chamada de a cheia de graça, que o Papa Bento XVI diz que esse é o nome mais bonito da bem-aventurada Virgem Maria. Ela tem um nome próprio, Maria, a Maria de Nazaré, que nós chamamos de a bem-aventurada Virgem Maria, de Santíssima Virgem Maria. Mas o Papa Bento XVI diz assim, ela é a cheia de graça. No original do grego se expressa com o termo kekaritomene, que é o nome mais bonito da bem-aventurada Virgem Maria, porque foi o nome conferido pelo próprio Deus. Quando o arcanjo vem para falar a bem-aventurada Virgem Maria, ele não tem uma palavra própria. Ele é portador de uma mensagem e da mensagem mais importante da história da humanidade, da história da nossa salvação. Portanto, é o próprio Deus que chama a bem-aventurada Virgem, a simples e humilde Virgem de Nazaré, chama de cheia de graça. É o nome que foi conferido pelo próprio Deus para indicar desde sempre que ela era amada, a eleita, a amada, a eleita, a predestinada para acolher o dom mais precioso. Esse dom mais precioso tem nome, é Jesus, que o Papa Bento XVI também chama na sua encíclica Deus Caritas Est, de o amor encarnado de Deus. Ela foi o lugar da habitação do amor encarnado de Deus. Dentre todas as mulheres, Deus escolheu precisamente a Virgem de Nazaré. E a gente pode até fazer uma pergunta, por que dentre todas as mulheres, Deus escolheu precisamente ela, a bem-aventurada Virgem, a Maria de Nazaré? Essa resposta, ela está contida no centro da vontade divina. Foi Deus mesmo que a escolheu. É no mistério insondável da vontade divina, Deus quis que fosse essa mulher, mas que não foi escolhida por acaso. Dentre todas, por acaso, ela foi escolhida. Não, ela foi preparada por Deus para ser a digna habitação do Senhor. Mas tem uma característica que o Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, que nós ouvimos hoje, uma característica, ou mais do que isso, uma virtude que se destaca na pessoa da jovenzinha Maria de Nazaré, e que nos dá a resposta pela qual ela foi escolhida. O Evangelho fala então a razão, a sua humildade. Em todos os momentos em que a igreja fala da bem-aventurada Virgem Maria e toda a predileção de Deus por ter sido preparada para ser a digna habitação do Senhor, chamando-a de cheia de graça e dizendo que ela seria a responsável em acolher no seu ventre o Salvador da humanidade,
Tudo isso se dá pela sua humildade. A humildade da bem-aventurada Virgem Maria é característica fundamental, é virtude que se destaca, virtude latente, virtude que é como que o respirar da bem-aventurada Virgem Maria é o respirar de humildade, ela exala humildade, a tal ponto de ser chamada de humilde e mais alta do que qualquer outra criatura. Então você imagina isso. A humildade faz com que Maria Santíssima seja honrada como a mais alta de toda criatura, e depois ela mesma, no cântico do Magnificat, ela faz questão de lembrar isso: a minha alma glorifica o Senhor, porque Ele pôs os olhos na humildade da sua serva. Então, dentre todas as características, dentre todas as virtudes, olha o destaque: Deus colocou os olhos na humildade da bem-aventurada Virgem Maria. Por fim, lembro novamente disso, ela se tornou, como mãe de Deus, mãe da igreja, modelo, imagem da igreja triunfante, chamada de a igreja sem mancha e sem ruga, que será apresentada diante do Senhor nos céus. Maria Santíssima é esse modelo. Então, ela que é a fonte da graça, repleta de toda a graça, continue intercedendo por cada um de nós. Ela acolheu Jesus e acolheu de coração aberto. Nesse tempo do advento também, que nós acolhamos a Jesus de coração aberto, para prepararmos-nos muito bem para receber o Senhor que vem e o Senhor que voltará glorioso. Que a bem-aventurada Virgem Maria interceda por nós, para que continuemos com esse espírito vigilante, preparando-nos para a vinda do Senhor. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.